Meus amados, hoje dia 7 de setembro de 2024, sábado da 22ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui mais uma vez Jesus escancarando a hipocrisia, a falta de misericórdia, o endurecimento do coração desses homens, desses fariseus. Gosto sempre de lembrar, os fariseus eram os cumpridores vamos dizer, mais radicais da lei de Moisés. Cumpriam todos os mandamentos. Até hoje, quem vai à Terra Santa, na sexta-feira à noite, quando o sol se põe, inicia-se o sábado. É o chamado Shabat. Shabat é o sábado para eles, que é o dia, vamos dizer, festivo. Para nós é o domingo, e para os muçulmanos a sexta-feira. Então, até hoje, eles no sábado não fazem uma série de coisas. Tem uma quantidade máxima que eles podem dar de passos, tem uma série de coisas que não é permitida fazer. Na época de Jesus, a coisa era ainda mais intensa do que é hoje. E aqui há algo importante. O fariseu, quando questiona Jesus, ele está perguntando por que os discípulos dele estão fazendo aquilo que não é permitido em sábado, em dia de sábado, no caso aqui era trabalhar. Mas eles estavam trabalhando? O texto não fala isso. Eles não estavam trabalhando. Eles não estavam com uma foice na mão, arrancando vários feixes de trigo e amontoando esses feixes, por exemplo, num celeiro, ou arrancando nas mãos várias espigas. Gente, eles eram judeus, eles conheciam as normas. Eles não iriam de forma alguma fazer isso. Mas diz que eles só arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as nas suas mãos. Você sabe que o trigo, quando você tira a casca, ele é parecido com o arroz, né? Você tira a casca, o grão de arroz está ali dentro. Você tira a casca, está ali dentro uma sementezinha branca, que é dela que fazemos a farinha. E isso é óbvio que é nutritivo. Estavam com fome e comeram. Então aqui não era uma questão de estar trabalhando, era uma questão de estar com fome. Era uma questão básica, necessidade básica, gente, de sobrevivência. Ninguém consegue evangelizar, ninguém consegue sequer obedecer às leis de Moisés se estiver morto. Então precisa comer. Mas para estes homens, não. Não interessa. Ah, você está com fome? Problema teu, eu tivesse preparado a comida ontem. Vocês não estariam agora fazendo isso. Então na cabeça deles era isso daí. Simples assim. E às vezes nós também, né, temos essa tendência de sermos altamente escrupulosos, principalmente em relação aos outros, muito exigentes em relação aos outros, cobrar muito dos outros. E esquecemos que eu não vou me salvar pelo que o outro faz, eu vou me salvar por aquilo que eu faço. Então eu deveria estar preocupado comigo em primeiro lugar. Mas parece que ao apontar o defeito do outro, me faz mais santo. Parece que ao apontar o pecado do outro, me faz mais justo. E não é verdade. Me faz mais pecador ainda, porque eu estou fazendo algo que compete somente ao Senhor. Na primeira leitura de ontem, nós ouvimos São Paulo dizendo isso. Que não devemos julgar antes do tempo, porque só compete ao Senhor julgar. Então, muitas vezes,
Nós estamos tomando o lugar do Senhor e julgando, criticando e condenando, como esses homens aqui faziam. E aí Jesus vai citar o episódio que se encontra no Antigo Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel, versículos 21, de 6 a 10, que ele narra quando Davi estava em guerra e ele e os companheiros sentiram fome. O que eles fizeram? Ora, eles não tinham comida, claro que não tinham preparado comida, é óbvio, estão em guerra, não prepararam a comida, provavelmente, ou talvez levaram até o cozinheiro, mas os mantimentos acabaram. De fato, é que eles não tinham nada, estavam com fome. Ponto. E o que eles vão fazer? Eles vão à casa de Deus, que vão pegar os pães que foram oferecidos ao Senhor e vão comer. Mas quem podia comer esse pão segundo a lei de Moisés? Somente o sacerdote. E Davi faz isso. Mas talvez ele não seja recriminado porque ele não fez isso no dia de sábado. Mas ele também fez algo que era contra a lei. Não sei se você percebe, a lei de Moisés já dizia claramente que somente os sacerdotes podiam comer os pães oferecidos a Deus. Assim como também a lei de Moisés fala de não trabalhar no sábado. E aí Jesus está falando, tá, e por que Davi não foi criticado? Porque entendiam ali que Davi estava o quê? Em luta, né? Estava em guerra e precisaria se alimentar, tanto ele quanto os seus ali guerreiros, vamos dizer assim, seus companheiros de batalha. E aqui então Jesus está dizendo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele também quebrou uma lei de Moisés e a gente não vê vocês fazendo todo esse estardalhaço. Por quê? Ele fez isso por desrespeito? Davi foi desrespeitoso com a casa de Deus? Não foi. Davi fez isso por um caso de extrema necessidade. Ou ele comia aqueles pães ou todos morreriam de fome. É aqui que Jesus quer chegar. Da mesma forma, os meus discípulos estão comendo não para desrespeitar o sábado, mas porque têm fome. Então o Senhor chama esses fariseus a exercerem a misericórdia, não somente o legalismo, não somente seguir a lei nua e crua, como a gente fala, a lei fria, né, como muitas pessoas costumam dizer. E o Senhor termina dizendo assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é Jesus. E por que ele é o Senhor do sábado? Porque foi ele que criou. Lembremos que Deus Pai cria através da palavra. E quem é a palavra? É Jesus Cristo. Pegue lá em Gênesis, você vai ver. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus disse. Então é a palavra de Deus que cria, e a palavra é o próprio Cristo. Então, ele criou o sábado. Se ele criou o sábado, ele é dono do sábado. Para dizer assim, que quem faz as normas de sábado é o próprio Senhor, que ele não está ligado a essas normas, porque ele é o próprio legislador. E, Senhor, diante desta palavra, nós te pedimos a graça, Senhor, que nós aprendamos a olhar para dentro de nós mesmos, vermos, Senhor, o quanto nós pecamos, o quanto nós erramos, o quanto nós caímos. E talvez, Senhor, assim aprendemos a sermos misericordiosos, assim como nós pedimos a tua misericórdia, precisamos aprender também a realizar na vida das pessoas a misericórdia. Assim como nós pedimos o perdão, que nós aprendamos também, Senhor, a perdoar. Que nós aprendamos contigo, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão e de forma especial hoje, dia da independência do nosso país, que realmente nós tenhamos um país independente em todos os aspectos, livre religiosamente falando, livre em tantos aspectos, que nós possamos exercer para a honra e glória do nome do Senhor a nossa fé publicamente, de forma livre. Que a senhora interceda para que nós possamos ser sempre no mundo, e de forma especial no Brasil, nossa pátria amada, que a senhora, sobre o título de Nossa Senhora Aparecida, interceda para que nós possamos sempre, sempre obedecer, seguir a vontade do teu Filho.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.